E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Saz, da disciplina de Matemática. Trabalho com turmas de nono ano na Escola Municipal Vereador José Almate, localizada na Zona Leste Teresina. E nós estamos aqui novamente para darmos continuidade aos nossos conteúdos trabalhados. Gostaria de mandar um forte abraço para toda a equipe gestora, para a equipe de professores, para todos os meus alunos e para os alunos também que estão acompanhando as aulas na TV, tá bom? Vamos lá dar início a mais uma aula? Hoje nós vamos ver transformação de fração em número decimal e percentual e situações também vice-versa, tá bom? Vamos lá. Eu coloquei aqui o objetivo da aula. Operações com números racionais. Transformar um número racional na forma fracionária para sua representação decimal e ou percentual e vice-versa. E aí eu coloquei uma observação, nós vamos trabalhar também frações impróprias. Você lembra o que é uma fração imprópria? Então, a gente vai lembrar o que é uma fração imprópria para poder trabalhar com esse descritor da nossa aula de hoje. É uma aula bem básica, que vai trabalhar a ideia do número racional associado à fração, ao número decimal e ao percentual. Vamos ver todas essas transformações na nossa aula de hoje, frisando a ideia da fração imprópria, ok? Vamos lá? Só para lembrar, peguem um caderno, um lápis e uma caneta para vocês também poderem acompanhar a aula. É importante que vocês participem resolvendo as questões juntamente comigo, tá bom? Para que fique registrado no caderno de vocês e para que vocês também possam estar tirando possíveis dúvidas com os professores de vocês, tá bom? Vamos lá então. Vamos revisar. Você lembra da representação de uma fração em sua forma decimal? Lembra como é que a gente representa, transforma uma fração em um número decimal? Vocês lembram como é que a gente faz isso? Coloquei aqui dois exemplos, observem. Primeiro eu peguei 3/4. 3/4, galera, é uma fração que pode ser escrita como sendo 3 dividido por 4. Lembra que toda fração pode ser escrita em forma de divisão, não é isso? E aí eu peguei esse 3 e dividi por 4. Como eu não posso dividir o 3 por 4, repara aqui na minha continha já pronta. Eu acrescentei um zero e coloquei aqui um zero também acompanhado da vírgula, tá vendo? Depois, agora sim, 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4 dá 28, sobra 2, acrescento um zero para poder continuar minha divisão. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20, meu resto é zero. Então, 3/4 é igual a 0,75. Vamos lá. Essa fração, vocês já viram essa semana, essa fração é uma fração própria ou uma fração imprópria? O que vocês acham? Perceba que aqui o numerador ele é menor do que o denominador. Quando isso acontece, nós temos que tipo de fração? Fração própria, tá bom? Consequentemente, para a fração ser imprópria, o numerador vai ser maior do que o denominador ou igual, tá bom? Eu coloquei aqui um exemplo, olha aí, menos 5/4. Vamos esquecer esse menos no momento, a gente coloca ele no final. Eu coloquei só para representar que esse menos 5/4 é a mesma coisa que menos 5 dividido por 4, ok? Na hora de efetuar essa divisão, você esquece o sinal, que nem eu coloquei aqui, ó. Eu peguei 5, dividi por 4. 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 dá 4, trago para cá, sobra 1, desço 0 e coloco a vírgula, certo? Não dá para continuar, acrescentei aqui um 0 e a vírgula. 10 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 4 dá 8, sobra 2, desci um zerinho, esse 0 desce naturalmente, né? 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 4 dá 20, ok? Então, 1,25. Tá aqui, aí coloquei o meu sinalzinho acompanhando. Perceba que nesse caso, o meu resultado deu um valor maior do que o inteiro. Então, sempre que isso acontecer, nós teremos um exemplo de fração imprópria. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas toda fração imprópria ela pode ser transformada em um número misto. Vocês lembram disso? Por que esse número é chamado de misto? Porque esse número ele sempre vai vir acompanhado de uma parte inteira e de uma parte fracionária. 1,25 é um inteiro mais um valor. Se a gente fosse efetuar essa divisão deixando o resto, ó, sim, 5 dividido por 4. 1 vezes 4. Se nós fôssemos escrever em forma de número misto, seria um inteiro. Esse meu quociente é um inteiro.
O resto é o numerador da minha fração e o dividendo, divisor, no caso 4, é o denominador. Olha aí. Então, essa seria a minha fração mista. E você pode observar que esse 1 inteiro e 1 quarto é a mesma coisa que 1 inteiro mais 1 quarto. E 1 quarto, R$1 dividido para 4 pessoas dá 25 centavos para cada, não é isso? Então, R$1 mais 25 centavos que dá exatamente o nosso resultado aí, que é 1,25. Então, esse valor que está sendo representado em número decimal, ele pode ser expresso também através de uma fração chamada fração mista. Então, pode ser que em alguma situação aqui a gente se depare com uma fração mista e transforme em fração imprópria para fazer a localização do número na reta, que vai ser o conteúdo da nossa próxima aula, ou para efetuar alguma transformação, tá bom? Então, coloquei aqui para a gente lembrar, ok? Fração própria, só mais uma vez reforçando, quando é que uma fração é própria? Quando o numerador é menor do que o denominador. Consequentemente, ela vai ser imprópria quando o numerador for maior do que o denominador ou igual, certinho? É só lembrar, para a fração ser própria, o meu resultado tem que ser menor do que o inteiro. Por quê, professora? Porque o numerador ele é menor do que o denominador. Agora, no caso da fração imprópria, perceba que vai dar um valor maior do que 1, maior do que o inteiro. Exatamente por qual motivo? Porque o numerador ele é maior do que o denominador. A não ser que aconteça dele ser igual. 5 sobre 5, aí vai dar 1 inteiro. Ou qualquer outro valor dividido por ele mesmo. Combinado? Tudo bem? Vamos ver alguns exemplos. Assim, eu coloquei aqui também para a gente identificar o percentual de cada um. Como é que eu conseguiria escrever 0,75 em percentual, só para a gente lembrar, e 1,25 em percentual também? Vamos lá, eu coloquei aqui um espaçozinho para cada. Acompanha, olha aí. Eu quero transformar, no caso, 0,75 em percentual. Eu devo lembrar que um valor representado em percentual é uma fração cujo denominador é 100. Não esqueça disso, tá bom? Porcentagem, percentual. É todo valor cuja fração tem um denominador 100. Então, 0,75. Como é que a gente faz para transformar esse valor em uma fração decimal? O que é uma fração decimal? É uma fração cujo denominador é um múltiplo de 10, certo? Aqui no caso ficaria 75, barrinha 1. A quantidade de zeros equivale à quantidade de casas decimais que eu tenho após a vírgula. Como aqui eu tenho 2 casas, aqui eu tenho 2 zeros. 75 centésimos, olha aí, eu já tenho um valor sobre o 100. Então, 75 sobre 100 é a mesma coisa que 75%. Então, essa daqui é a minha representação em percentual, ok? No caso da fração própria. E o outro exemplo, como é que eu transformo 1,25 para um percentual? Como é que a gente faz? Novamente, mesmo raciocínio. Vamos lá. 1,25. Eu escrevo o número sem a vírgula, 125, coloco o tracinho e o 1 embaixo. Como aqui eu tenho 2 casas decimais, eu vou acrescentar 2 zeros. 125 centésimos. 125 centésimos é 125. Eu posso substituir essa barrinha e esse 100 pelo símbolo do percentual. Então, é 125%. Então, mais uma coisa que nós podemos estar observando. Sempre que a fração for própria, o meu percentual ele vai ser menor do que 100%. Que nem nós fizemos com os 3 quartos, que foi o nosso exemplo utilizado. Se a fração for imprópria, o valor sempre vai ultrapassar 100%, que é o caso desse valor aqui também, tá bom? Porque vai ser sempre o inteiro somado com uma parte decimal, ok? Deu para lembrar como é que funciona? Vamos ver outros tipos de transformações. Outros exemplos. Olha aí. Transforme 8/5 em número decimal e em percentual. Então, vamos lá. Como é que eu faço para transformar uma fração? Agora é uma fração, né? Como é que eu faço para transformar, só um minuto, uma fração em um número decimal? Lembra? Ah, professora, a senhora quer transformar em número decimal, a senhora divide um pelo outro. Ok. Então, vou pegar o 8 e vou dividir por 5. Muito cuidado na hora de fazer essas divisões, tá, pessoal? Às vezes vocês erram. E nós já vimos divisão. Já é para estar todo mundo fera, hein? Essa aula foi comigo, inclusive, semana passada. Então, vamos lá. 8 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 dá 5.
8 menos 5 dá 3. Aí eu quero continuar, porque eu quero transformar em número decimal. O que eu faço? Eu acrescento aqui um 0 e a vírgula. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Pronto. Então, 8 quintos equivale a 1,6, tá bom? Esse é o meu número decimal. Como é que eu faço para transformar ele em percentual? Monto ele numa fração cujo denominador é 10 e, se for necessário, eu encontro uma fração equivalente a ele até que esse denominador se transforme em 100, para a gente poder substituir essa barrinha e o 100 pelo percentual, pelo símbolo do percentual. Então, vamos lá. Eu quero transformar primeiro 1,6 em fração. Né? Professora, eu posso pegar 8 quintos? Pode. Se você quiser transformar 8 quintos em percentual, pode também, tá? Posso comentar com vocês aqui rapidinho. Então, vamos lá. 1,6. Eu escrevo o número sem a vírgula, coloco a barrinha. Tem uma casa, 10. Ok? 16 décimos, mas ainda não está sobre 100. O que eu preciso fazer? Multiplicar por 10 embaixo e em cima. Vai ficar 160 sobre 100. E 160 sobre 100 é 160%. Olha aí. Qual seria a outra forma, professores, de fazer? Transformar a fração em uma outra fração equivalente cujo denominador é 100. Olha aí. De 5 para 100 eu multiplico por quanto? Aí você pega 100 e divide por 5, dá 20. Então é vezes 20. Ora, se eu estou multiplicando por 20 no denominador, eu multiplico por 20 no numerador. 8 vezes 20 dá 160. Olha aí, é ou não é? Me fale se é ou não é a mesma fração. É. E 160 sobre 100 dá 160%. E aí você vai optar pela forma que você preferir. Professor, eu prefiro transformar o número decimal em fração decimal e transformar em percentual. Ou, não, professor, eu já gostei mais dessa opção da fração. De encontrar uma fração equivalente a ela, cujo denominador é 100, e depois transformar em percentual. Então fica a seu critério, tá bom? O que vocês acharem mais fácil, vocês podem estar utilizando. Ok? Vamos lá? Próximo exemplo. Questão 2. Transforme 2,8 em fração e represente também em percentual. Mais um exemplozinho aí para a gente estar fazendo. Só lembrando, gente, ó, deixa eu voltar aqui rapidão. Esse 8 quintos é uma fração própria ou imprópria? Só para a gente lembrar, imprópria. Por quê? Porque o inteiro, o resultado é maior do que o inteiro, e o numerador é maior do que o denominador, consequentemente, tá bom? Então, essa fração aqui que eu já estou representando, ela é uma fração imprópria. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Transforme 2,8 em fração e represente também em percentual. Vamos lá? Mesmo raciocínio da questão anterior. Eu vou pegar esse 2,8. Opa! 2,8 e vou escrever em forma de fração. Como é que a gente faz? Coloca o tracinho, escreve o 2 e 8 sem a vírgula e coloca um embaixo. A quantidade de casas decimais representa a quantidade de zeros. Então, aqui, como nós temos uma casa decimal, é 10. Tá vendo? Pronto. Detalhe importante, gente. Sempre que ele pedir para você transformar em fração, opte por transformar em uma fração irredutível. Tá bom? Por quê? Porque se for uma questão de marcar, ele sempre vai te dar a fração irredutível. Raras vezes ele pede para você transformar, a não ser que ele fale fração decimal. Se ele falar fração decimal, tudo bem, tá bom? Agora, se ele falar fração, aí não fica claro se é uma fração decimal, que é essa, ou se é uma irredutível. Então, vamos reduzi-la? Vamos simplificar até não poder mais. Isso é transformar a fração em irredutível. Aqui nós podemos simplificar por quanto esse valor? O 28 e o 10 são divisíveis por 2 ao mesmo tempo. Vamos dividir os dois por 2, os dois números por 2. 28 por 2 dá 14. 10 por 2 dá 5. Pronto. Então, essa é a minha fração. É a minha fração irredutível, tá? Professora, não dá mais para simplificar, não? Dá não. Porque 5 só é divisível por 5. E aí, 14 não dá. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 5 ou 0.
E esse 28 décimos aqui, ó, só para deixar registrado, é a nossa fração decimal, ok? Fração decimal. Pronto. Agora é a hora de transformar em percentual. O que a gente vai fazer? Eu, particularmente, professora Aline, prefiro pegar a fração que já tem um denominador múltiplo, que no caso é o 10, e depois eu transformar em uma fração cujo denominador é 100. Mas, porém, contudo, todavia, se você quiser pegar o 14 quintos e encontrar uma fração equivalente a ela, cujo denominador é 100, fique à vontade também. O resultado vai ser o mesmo, bom? Eu vou pegar 28 décimos. Olha só, 28 décimos. Eu quero encontrar um denominador 100. De 10 para 100, eu multiplico por 10. Então, eu vou pegar 28 e vou multiplicar por 10 também. 28 vezes 10 dá 280, olha aí. 280 sobre 100. Esse sobre 100 é o mesmo que aquele meu símbolozinho de percentual. Então, esse valor é igual a 280%. Olha aqui o nosso percentual, tá bom? Porcento ou percentual, gente, é a mesma coisa, tá? Não tá errado a pronúncia. Ou porcentagem, percentual, porcento, percentual de um número, porcento de um número. Tem a mesma ideia, tá bom? Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Vamos para o próximo exemplo? Vamos, professora. Próximo exemplo. Efetue as seguintes transformações. 1,5 em fração em percentual e 3,6 em fração em percentual. Então, vamos lá. 1,5 em fração. Eu escrevo o valor sem a vírgula, coloco a barrinha e coloco um zero. Pronto. Essa é a nossa fração decimal. Se ele pedir a irredutível, vamos lá. Eu pego esse valor aqui todinho e divido ele por 5. 15 por 5 dá 3. E 10 dividido por 5 dá 2. 3 meios, olha aí. E o percentual, eu vou pegar 15 décimos. Que nós somos espertos, vamos pegar essa que é mais fácil, ó. Vou encontrar uma fração cujo denominador é 100. Certo? Prontinho. Aqui eu multiplico por 10. E aqui eu multiplico por 10. 15 vezes 10, 150. Pronto. Então, o nosso valor é 150%. Ok? Professora, eu poderia pegar esse 1,5 e multiplicar diretamente por 100%? Poderia também. Se vocês observarem, a matemática ela tem um leque de opções. É por isso que ela é bem legal, a matemática, a disciplina de matemática. Porque você consegue resolver a mesma questão de várias formas diferentes. E aí o interessante é que você escolhe a forma que você acha mais fácil. Né? Não tem só uma maneira, ó, o método é esse, você só pode utilizar esse. Não, gente, não tem isso. Tem várias opções e aí vocês podem estar escolhendo a alternativa que para vocês, porque é uma coisa particular, seja mais fácil, tá bom? Bora para a letra B. 3,6 em fração em percentual. 3,6. Escreva o número sem a vírgula, barrinha, uma casa, um zero. 36 décimos. Dá para simplificar? Sim, vamos simplificar por 2. 36 por 2 dá 18. 10 por 2 dá 5. Olha aí, 18 quintos. A minha fração. Percebam que todas elas são impróprias, né? Quando eu for transformar em percentual, eu pego 36 décimos igualo a uma fração cujo denominador é 100. De 10 para 100, eu multiplico por 10. Então, eu vou pegar 36 vezes 10, que dá 360, olha aí. 3,6 vezes 100%. 360%. Professora, se eu quisesse fazer a multiplicação com 100%, como é que eu faria? Me dê uma dica. É só deslocar a vírgula, pessoal, ó. 3,6 vezes 100%. Olha que fácil.
Não vai inventar de armar essa conta aqui e resolver, não. Pelo amor de Deus, não faça isso não, viu? Se fizer, não diga que assistiu a aula da professora Aline, por favor. Você vai pegar o valor e vai deslocar a vírgula à direita duas casas. Por que são duas casas? Porque são dois zeros. Então, você vai pegar aqui o 3,6 e vai deslocar duas casas, ó. Quando você deslocar duas casas, você vai preencher com zero. E você vai obter 360%. Porque como eu estou multiplicando por 100%, o meu resultado já é dado em percentual, tá bom? Beleza? Bora para a próxima. Letra A e letra B. Agora eu quero que você transforme essa fração, ó, perceba que eu modifiquei um pouco. Transformar a fração em número decimal e percentual, diferente da anterior. Lá estava em número decimal e eu queria em fração em percentual. Vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Pegar o 15 e dividir por 6. 15 dividido por 6. Dá 1. 1 vezes 6 dá 2, perdão. 2 vezes 6 dá 12. Sobra 3. Acrescenta um zero aqui, a vírgula. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 6 dá 30. Prontinho, 2,5. Esse aqui é o nosso número decimal, tá? Para transformar em percentual, a gente iguala ele, transformando em uma fração decimal. Vai ficar 25 décimos. Porque aqui tem uma casa, eu acrescento um zero, ok? Depois, eu igualo a um denominador 100. De 10 para 100 multiplico por 10, aqui vai ser 250. 250 sobre 100, que é 250%. Professora, tem uma outra forma de transformar em percentual, se for fração? Tem. Você pode também multiplicar por 100%. Aí vai ficar 15 vezes 100% dividido por 6. No final, também dá 250, tá bom? Beleza? Ok? Tranquilo? Vamos lá, então. Letra B, 7,5, ou 7 quintos, perdão, em número decimal. 7 dividido por 5. 7 dividido por 5 dá 1, agora sim. 1 vezes 5 dá 5, sobra 2. Acrescenta aqui um zero e a vírgula. 20 dividido por 5 dá 4, vezes 5, 20. Olha aí, 1,4. Número decimal. Em percentual, nós teremos 1,4. Aqui, se você quiser transformar a fração, também dá certo. 14 sobre 10. Que equivale, bora lá, começar a acelerar, que a gente já está aprendendo. 140, professora, sobre 100. A senhora multiplicou tudo por 10, não foi isso? Foi. E 140 sobre 100 é 140%. Ok? Tranquilo? Então, só para a gente treinando aí a parte básica de transformação. Vamos dar continuidade. Olha aí, agora eu coloquei o percentual para a gente transformar em número decimal e fração. Vamos lá. 132%. 132 sobre 100. Eu vou pegar esse valor que eu já transformei em fração e vou reduzir, tá bom? Depois a gente transforma em número decimal. Professora, se já quiser transformar bem que número decimal dá certo, dá super certo, ó. Se eu estou dividindo por 100, eu vou voltar 2 casas antes da vírgula. Tá vendo? Então aqui vai ser 1,32. Se você já quiser transformar em número decimal, pode também, tá bom, pessoal? Lembra que esse percentual aí é a barrinha com 100 embaixo, certo? Pronto, 1,32. Esse aqui já é o meu valor em número decimal. Em fração tá aqui, aí você pode pegar só ele e simplificar. Ó, aqui dá para dividir por 2. 132 por 2 dá 6 vezes 2 dá 12. Vou fazer aqui rapidinho, ó. 132 dá 66 por 2. 6 vezes 2 dá 12, sobra 1. E 12 por 2 dá 6. Ok. 66 sobre 100 dividido por 2 dá 50. Ambos são pares ainda, eu consigo dividir por 2. 66 por 2 dá 33. E 50 por 2 dá 25. Se você pegar 33 e dividir por 25 ou 66 e dividir por 50, vai dar 1,32 também, tá bom? Mas nesse caso eu já aconselho a transformar logo de fração decimal para número decimal, que é muito mais prático. E aqui é a nossa fração irredutível. E na letra B nós temos 242%. 242% é 242 por 100, que é 242 sobre 100.
Vou botar aqui duas casas decimais, vai ficar 2,42, ok? Botei duas casinhas. E agora eu vou simplificar. 242 sobre 100. Dá para dividir por 2. Ó, 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. E 100 dividido por 2 dá 50. Aqui já não dá mais para simplificar, porque 121 só dá por 11. E 50 só dá por 2, por 5, por 10, tá bom? Então, essa daqui já é a minha fração irredutível. Vamos para o próximo exemplo. Questão 6. Essa daqui, gente, eu vou dar só mais ou menos a ideia dela, porque ela é uma questão grande. Eu gostaria que vocês copiassem os valores aí, tá bom? No caderno de vocês. E fizessem essa continha depois, como exercício. Pudesse perguntar para o professor, professor, essa questão aqui, tem como você me auxiliar? Tem como ver se eu acertei, tá bom? Anotem só os valores aí em números decimais. Eu vou fazer só alguns exemplos para vocês verem como é que a gente vai fazer. Essa é uma receita que eu fiz para a felicidade. Represente em fração irredutível a quantidade em quilos para cada ingrediente. Então, você vai pegar cada número decimal que está aí, tá bom? Se você quiser tirar um print da tela, se estiver assistindo a aula pelo celular, tira. E tenta transformar esses números decimais em fração irredutível depois, tá bom? Eu vou fazer aqui uns 2 exemplos com vocês. E eu vou deixar os demais aí para vocês, para a gente ir logo para a 7ª questão. O nosso tempo está quase acabando, ok? Então, vamos lá. Ó, vou pegar o 9,5 e vou transformar em fração. Vai ficar 95 sobre quanto? 10. Ora, é uma casa decimal, então 0. Pronto. Agora você vai simplificar enquanto for possível. 95 dá por 5 e 10 também. 9 por 5 dá 1, sobra 4, 45 por 5 dá 9. E 10 dividido por 5 dá 2. Olha, essa aqui é a minha fração irredutível, tá bom? Aí você vai fazer a mesma coisa com os demais exemplos. Eu vou deixar essa atividade para vocês. Tentem fazer, tá bom? Vamos logo para a 7ª, que o tempo está acabando. 7ª questão. Joana é revendedora de uma marca de calças. Eu coloquei uma questão contextualizada só para a gente encerrar. Em uma de suas vendas, ela percebeu que o seu lucro foi expresso em 1,4. Ou seja, ela expressou em número decimal. Esse lucro ele pode ser representado na sua forma fracionária irredutível e em percentual respectivamente, ou seja, na ordem que segue. Como e quais são as alternativas? Vamos lá fazer rapidinho. 1,4 é a mesma coisa que 14 sobre 10. Olha aí. Só que ele quer na forma da fração irredutível, então você já não vai marcar 14 décimos aí, tá bom? Você simplifica. Aqui dá para dividir tudo por 2, pessoal. 14 por 2 dá 7, 10 por 2 dá 5. Ok? E para transformar em percentual, eu vou pegar esses 14 décimos e vou igualar uma fração cujo denominador é 100. Olha aí. De 10 para 100, eu multiplico por 10. Então, 14 vezes 10, que vai dar 140. Ok? 140 centésimos é 140%. Então, nosso gabarito aqui, ó, é a letra C. Certinho? Uma questão contextualizada aí envolvendo o nosso conteúdo. Tentem fazer a 6ª questão, tá bom? Qualquer dúvida, tirem com os professores de vocês. Agradeço por acompanhar a aula, espero que tenham gostado e até a próxima, tá bom? Cheiro, tchau, tchau!